Eu conheci o Paulo no Jornal Metropolitano, mas não no início do Metropolitano. Na fundação do Metropolitano, eu não estava. O Cacá estava no Metropolitano. Eu não era nem da PUC e nem era do Santo Inácio. E eu acabei indo para o Metropolitano por via transversa, era porque o Partido Comunista, do qual eu era membro, aliás, sou até hoje, se o partido acabou é problema do partido, eu sou até hoje, é que me botou lá, e eu fui ser repórter. E como eu estudava letras, eu estudei letras e direito, o Paulo Alberto verificou que eu sabia português, então eu também fazia revisão. Naquela época era na Calhandra. O jornal, ele era encartado domingo no Diário de Notícias. Uma das coisas que Paulo conseguiu, esse encarte. E o Paulo fazia as coisas mais doidas no jornal. Porque o Paulo, ele nunca tinha dirigido um jornal. O Cacá conta isso muito bem, é que ele inventou o Cacá. Mas ele, com aquela sensibilidade extraordinária que ele tinha, ele inventou um jornal. Aquilo que o Cacá contou é absolutamente verdadeiro. Ele fazia chamada de capa, de cabeça para baixo. Então, o Metropolitano ele foi precursor do jornal popular, do jornal mais aberto, portanto da imprensa mais aberta, né? Aquela coisa careta. O Metropolitano é anterior àquela modificação que o Jânio de Freitas e mais não sei o quê fizeram no Jornal do Brasil, para modernizar o jornal. Então, o primeiro jornal moderno do Rio de Janeiro foi Paulo Alberto que fez, no Metropolitano. Inclusive, uma novidade que o Paulo inventou é que a última capa, era uma entrevista com um grande personagem. Fosse de direita, de esquerda, não importa, o Cacá tem de cabeça isso. Não importa quem. Paulo fazia uma entrevista com o Sérgio Magalhães, com o Carlos Lacerda, não sei se fez com o Prestes, mas não sei se calhou. Mas fez com o Julião. Aliás, quem entrevistou o Julião, se não me engano, foi o César Guimarães. No Hotel Ambassador eu estava lá. E foi a última. Então, no Metropolitano. Bom, primeiro é situar o mundo naquela época. Mas antes de situar o mundo, vou situar o Paulinho. Quem melhor define o Paulo Alberto é uma frase que o Cacá coloca no livro dele e também coloca na gravação dele. Paulo Alberto era presidente do diretório. Depois o Cacá foi presidente do diretório. E o Paulo Alberto estava dando um discurso, e uma menina lá qualquer, uma histórica, histérica, né? Gritou comunista, que era uma ofensa, imagina na PUC. Aí o Paulo salta, ele conta isso, e conta no livro também. Pega uma flor e entrega para a menina. E aí, pronto. Eu acho que a maior definição do Paulo Alberto é essa lembrança que o Cacá tem dele. A menina o ofende, porque se é alguém de comunista, era terrível. Até porque o Paulo nunca foi, nem Cacá. Embora ambos tivessem passagem em todos os movimentos de esquerda e liberais. O Cacá, por apelido Profeta, né? E o Paulo Alberto, no quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, eu fiz o apelido dele, que é a figura síntese do quarto centenário do Rio de Janeiro. Mas qual era o mundo daquela época? Era um mundo em transformação. Era o mundo da Guerra Fria. Era o mundo da Revolução Cubana, que acendeu esperanças e ilusões. Eu não sei se chegaram a ouvir o Fidel. Isso também tem muitos anos, né? Nós estamos em 2014, eu tenho 76 anos, eu tinha 19. Então, são muitos anos. Mas o mundo se transformava, aí vem os Beatles, vem a mini saia, vem a pílula, enfim. E o Metropolitano
reinventa o Brasil. Então, no Metropolitano nasce a imprensa popular, a imprensa nova, nasce o cinema novo, nasce o CPC da Uni e nasce a Bossa Nova. Ali, na cozinha do Metropolitano, é que esses movimentos todos se articulam e aparecem. E quem inspira e abre passagem para isso foi o Paulo Alberto. O general Costa Silva era um porra louca. Ele, em 68, ele diz assim, lugar de brasileiro é no Brasil. Que eu digo, está na hora de voltar. Que quem não está respondendo à IPM, isso eu sabia, porque eu já era advogado de preso político, e verificava, eu sabia dos IPM todos. Do Rio sabia todos, sem nenhuma exceção. Sabia que o Paulo não tinha. Bom, na Bahia, não lembro o nome da advogada, já faleceu. Esse livro, homenagem, eu pedi para ela ver se tinha alguma coisa contra o Valdir. Também não tinha contra o Valdir. E eles voltaram nessa época. Aí o Paulo volta para o Brasil. Não é incomodado, nunca respondeu ao IPM, e aí começa a vida dele. Aí o Samuel Weiner, que era o dono do Última Hora, gostava muito do Paulo Alberto. O Paulo trabalhou no Última Hora. Não sei se tem alguém, não sei se o Ibe Teixeira está vivo, mas o Ibe foi colega do Paulo na redação do Última Hora. Aí o Samuel gostava do Paulo e achava que queria dar uma coluna para o Paulo. Porque o Paulo também inventou a televisão no Chile. Ele acabou fazendo programa de televisão. Bom, o Paulo tinha uma paixão na vida que era a música clássica. A biografia do Paulo, que tem aí, né, que rola um pouco na internet, tem pouca coisa. Fala que a paixão dele era Vivaldi, eu acho que era Brahms. Mas não quero entrar em testilhas com o biógrafo. Quer dizer, quem escreveu? Não era, eu acho que não era o Barroco, não. Eu acho que era Brahms ou era Mozart, porque eles têm uma discussão com o Roberto Moreno na casa dele. Ele dizia que Brahms levava o homem ao céu e Mozart trazia o céu para o homem. Isso o Paulo Alberto que dizia. Ou ao contrário, o Brahms levava qualquer coisa assim. Mas a impressão, a ideia que eu tenho é que o Paulo gostava, primeiro naquela época, mais de Brahms. O Cacá conta isso. Aonde estava o Paulo, tinha música clássica. Ele volta, aí o Samuel, estava falando do Samuel, né? O Samuel queria dar uma coluna para ele sobre televisão. Uma crônica e tal. E aí disse, mas com o nome não dá. Aí o Paulo escolheu o Arthur da Távola por isso. Eu, na Chave do Parque, que é um conto que eu escrevo, que eu dei para Pedro, eu me lembro dessa história. Ele é batizado Arthur da Távola em função de que o Paulo Alberto era caçado e tal, o Samuel também era mal visto pela ditadura, aquela coisa do Samuel, mas o Samuel era muito generoso, gostava muito do Paulo. Então Paulo aí é que se chama Arthur da Távola. E aí ele inventa um outro, olha que coisa, ele como Paulo Alberto, ele traz a PUC para dentro do movimento estudantil, que não tinha. Ele se elege deputado estadual, deputado constituinte, e começa a escrever, e depois se reinventa como Arthur da Távola. Olha o talento, que coisa extraordinária. Talvez, eu acho que o Paulo, do ponto de vista da pessoa, o jeito mais talentoso que eu conheci. E ele ainda tinha, eu acho que ele ainda tinha uma certa mágoa. Que eu achava, como eu acho, que ele não era um grande escritor. O Paulo talvez tenha sido o maior orador, não só da geração dele, não, mas da geração dele e da geração que passou na Câmara e no Senado. Vocês vão entrevistar o senador Pedro Simão, e o Pedro me dizia o seguinte, que estava no plenário, ouvia o Paulo falar. E à noite em casa, o Pedro ouvia rádio do Senado.
Rádio Senado. E ele achava que o Paulo estava lendo. Mas ele viu o Paulo falar de improviso. Eu não conheci nenhum orador. Bom, o Lacerda era muito mais velho que nós, né? Também era um orador primoroso, se bem que um homem cheio de ódio, né? O mal que esse filho da puta fez ao país, uma coisa terrível. Mas era também um grande orador, né? Agora, orador igual ao Paulo, eu não conheci. E olha que eu fui deputado, eu conheci grandes oradores. Eu mesmo sou um bom orador. Tanto que o meu apelido é orador. O do Paulo era a figura síntese do quarto centenário. O César Guimarães é o professor. O Cacá é o profeta. O Jabor é o pássaro aflito. Enfim. Mas eu nunca vi uma pessoa falar tão bem quanto o Paulo. O Paulo foi, isso no ano 60, 61, eu acho, 60, né? Ele era locutor da Rádio MEC. Tanto que ele se aposenta com anistia pela Rádio MEC. E ele cobria, domingo, era concertos para a mocidade. Eu ia com o Roberto Morena e entrava com o Paulo pela coxia, né? E a gente ficava ali ouvindo. E o Paulo, agora vamos ouvir, Johann Sebastian, vai lá. E o Paulo era o locutor da Rádio MEC no programa Concertos para a Juventude, que era domingo de manhã às 10 horas da manhã, que eu frequentava com o Roberto Morena. Pegava o Paulo, e então eu me lembro onde é que o Paulo morava nessa época. Realmente, eu acho que na República do Peru. Ele era até vizinho de Porta de Zelito. Entrávamos com o Paulo, aí ficávamos ali na coxia. E o Paulo, então, ficava com o microfone, com um fio grande, ele ia para frente e anunciava, e voltava. E era transmitido pela Rádio MEC. Então, ele era funcionário da Rádio MEC, em 60, 61. E depois ele é anistiado, se não me engano, o retorno ao emprego dele na Rádio MEC, porque a anistia permitia a reintegração. Além da indenização, permitia a reintegração. E eu fui reintegrado no BNDES com a anistia. Eu acho que o Paulo foi reintegrado, isso eu também não me lembro. Porque também não foi o advogado Quem tratava disso para nós era o advogado Humberto Jansen, meu colega de escritório, mas eu não... Como eu votei a anistia, eu achava que não devia advogar na lei que eu... Tanto que eu não requeri a minha anistia na lei que eu votei, porque você não legisla em causa própria. Bom, mas então o Paulo foi... Isso é uma lacuna que Cacá esqueceu. O Paulo foi locutor, ele realmente tinha uma voz ótima, né? O Paulo era um locutor. Até no Chile ele foi. Ele aprendeu espanhol, ele não sabia espanhol. No Chile todo mundo aprendeu espanhol, menos o Rogério Senador, que você vai ver, né? Você vai ouvir, né? Todo mundo aprendeu, menos o Rogério. Não, quero não, é muito chato. Porque na Bolívia, o consulado do Chile dava um curso de graça. E no Chile o consulado da Bolívia, então era de graça, pô. Não tinha nada para fazer. O Rogério tinha 18 namoradas, eu tinha uma só, eu tinha 18. Ainda tenho, mas eu só tinha uma, então eu ia estudar chinês, ia estudar espanhol. E com convívio e tal. E o Paulo muito inteligente, né? Agora o Paulo se formou em Direito, mas nunca advogou, não. Nem sabia Direito, nem sabia advogar, não. Fez um curso mais ou menos, muito inteligente. Passou e tal, mas nunca advogou. Era bacharel. Torcia pelo Fluminense. O legado que o Paulo deixa é menor do que ele. Quer dizer, o Paulo era necessário, eu acho que essa biografia vai ajudar muito, né, a recuperar uma pessoa que passou pela Terra
e que deixou a sua marca naquele que os conheceram, né? A marca indelével. Eu não acho, com franqueza, que ele tenha deixado uma obra escrita. Ele, no fundo, ele ficava um pouco de mágoa dessa minha. Eu sou literariamente um crítico muito forte. E não achava ele. Mas as moças adoravam. Arthur da Távola era uma loucura, quando o Paulo Alberto aparecia. Aí o Paulo ainda dizia assim, o Marcelo vai dizer que essas merdas que o Paulinho escrevia, né? Ele falava isso. Mas talvez tivesse um pouco de mágoa de eu não reconhecê-lo como um grande escritor, como um grande poeta. E o Paulo era um comunicador. E agora, ele era essencialmente um comunicador pessoal, que transmitia a humanidade e a cidadania. O Paulo era um homem humano e ele tinha um sentimento que hoje parece que as pessoas desertaram dele, que é a compaixão. O sentimento maior do homem é a compaixão. Como Paulo via o outro, e que é muito difícil, o jeito de ver o outro, parece que é uma frase, né? Mas não é não. É porque ver o outro é sentir o outro, é saber o outro, é ver o que o outro está pensando e é até um pouco se adequar ao que o outro pensava, demandava dele. Foi a pessoa mais sensível que eu conheci, mais humana, com compaixão, com o sentimento do outro, com a ideia da cidadania. A ideia, o Paulo era um social-democrata avançado, nunca foi um homem de esquerda assim, um socialista, né? Ele era um socialismo sueco, uma coisa dessa. Coisa que não pode haver na América Latina. Paulo, isso é uma ideia de merda. Uma Suécia na América Latina, está nem na pobre do Uruguai, coitado. Então, e ele tinha, o Saramago disse o seguinte, que a utopia é um sonho que não se realiza. O Paulo vivia uma utopia. E não sei se ele conseguiu realizar todos os seus sonhos. Mas ele vive no coração da gente, na nossa memória, no legado que ele deixou, nos ensinamentos que ele talvez tenha deixado aí. E eu acho que quem interpreta bem isso é Kaká.